Olá, vamos gravar a segunda parte da nossa aula do dia 12/5 para o terceiro ano do ensino médio, o capítulo 6 da frente 561. E eu parei contando que o Henrique VIII estava em conflito com o Papa quando ele resolveu romper definitivamente com a igreja, pegar todos os bens da igreja católica dentro ali da Inglaterra e criar uma nova igreja, a igreja anglicana. E deu a seguinte opção para os padres, bispos ali. Ou vocês ficam como padres, bispos da nova igreja, da igreja anglicana, ou vocês voltam para Roma, né, vão embora, ou ficam, resistem e vão morrer. Então alguns ficaram, resistiram e morreram, outros foram embora, mas a maioria acabou se tornando padre ali, aceitou ficar ali, até porque ganharam mais terras tal, e acabou ficando. Então a igreja anglicana, ela é protestante, mas com uma cara muito católica, né? Manteve praticamente as mesmas instalações, as mesmas pessoas ali, algumas mudanças teológicas, mas nós vamos ver mais para frente, na Revolução Puritana, que os puritanos, que eram protestantes mesmo, não concordavam com o anglicanismo, né? Essa igreja criada pelo Henrique VIII. Já já nós voltamos a falar da Inglaterra. Bom, diante dessas três reformas protestantes, a Igreja Católica faz uma contra-reforma, ou uma reforma da Igreja Católica. Eles se reúnem, são várias reuniões, né, durante 18 anos, até que a reunião final acontece numa cidadezinha italiana chamada Trento, por isso o documento que saiu de lá é o Concílio de Trento, né? E no Concílio de Trento fica definido algumas coisas. O que a igreja ia fazer contra essa situação que estava se apresentando. Ela estava perdendo muitos adeptos, né? E aí, vamos lembrar que nós estamos no século XVI, início do século XVI, resolve instituir-se então que a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, viriam para o Novo Mundo, né, que era o Brasil em especial aqui, a América Espanhola, para colonizar, para catequizar os novos habitantes. Então, eles compensariam a perda de fiéis lá na Europa com novos fiéis que eles teriam aqui na terra descoberta, no caso na América. E nós brasileiros sabemos, né? Os jesuítas vão ter papel importantíssimo na história do Brasil. Até o Império, praticamente, as únicas escolas brasileiras eram escolas religiosas, eram dos jesuítas. A cidade de São Paulo nasceu, né, em torno de um colégio jesuíta. Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta, José de Anchieta, né, foram padres muito importantes jesuítas na catequização dos índios brasileiros aí, né, no processo de aculturação dos índios brasileiros. Muito bem. E aí nós vamos ter uma situação que vai se apresentar no que nós chamamos de Idade Moderna, né, do século XVI para diante. Do ponto de vista político, nós vamos ter o absolutismo. Então, reis que vão mandar em tudo, vão centralizar o poder e vão, né, como o próprio nome já sugere, serem absolutos. Do ponto de vista político, então, a Idade Moderna é marcada por um sistema de governo chamado absolutismo. E do ponto de vista econômico, o absolutismo, né, tem ali o seu braço chamado mercantilismo. Então vamos pensar que de 1500 a 1800, praticamente 300 anos, todo o período de colonialismo da América, nós temos reis absolutos na América, na Europa, perdão, e nós temos um sistema econômico chamado mercantilismo, que é o capitalismo comercial, né? é o mecanismo do capitalismo comercial. E vamos lembrar o que pregava o mercantilismo, que o país devia ter balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que compra, que deveria acumular metais preciosos, chamado metalismo, que deveria proteger a sua indústria, a sua produção, seus comerciantes, medidas protecionistas, né? E isso, essas características do mercantilismo vai ser a cara do capitalismo comercial durante esses 300 anos aí.
por isso nós vamos ter, por exemplo, o rei de Portugal dando monopólio da exploração do pau-brasil, primeiro para o Fernando Noronha, enfim. As próprias capitanias hereditárias não eram monopólio, mas uma área extensa, né, dada para alguém, como se fosse aquela área era monopólio do capitão donatário ali, né? Eu vou colocar 2 vídeos para vocês a respeito disso, um de 2 minutos e 33 sobre o absolutismo e outro de 6 e 26 sobre o mercantilismo, né? Então são 3 vídeos já dessa aula, um do renascimento cultural, outro do absolutismo e outro do mercantilismo. 4, na verdade, pulei um aqui, que tem um outro que são das reformas protestantes. E agora, para finalizar nossa aula, eu vou falar das revoluções inglesas. Lembra que eu falei do Henrique VIII, né? O Henrique VIII, ele rompe então com a igreja, cria a igreja anglicana e a Inglaterra passa a ser anglicana. Quando ele morre, a sua filha, com a Catarina de Aragão, que era a rainha católica, a primeira esposa, era católica. E quando a Mary assume o poder, ela faz a Inglaterra voltar a ser católica. Só que ela não consegue ter filhos. E quando ela estava prestes a morrer, ela pensou, a única que tem aí é a minha meia-irmã, né, filha do meu pai, com a segunda esposa, a Ana Bolena, que é a Elizabeth. Ela chama a Elizabeth e falou, ó, você promete para mim que vai manter a Inglaterra católica, senão eu vou te matar. Ela não gostava da Elizabeth, né, porque era minha irmã que, de alguma maneira, a segunda esposa e a filha eram adversárias aí. Elizabeth era jovenzinha, falou, olha, não vou prometer nada, nem sei se você vai morrer, se você morrer e eu assumir, eu vou governar como acho que devo. Ela, apesar da promessa, não cumpre, não mata sua irmã, porque se não fosse sua irmã, quem seria também? Morre e aí assume a Elizabeth, que vai governar por meio século, né? Elizabeth I, vai governar e vai transformar a Inglaterra em principal potência, filha do Henrique VIII, então, né, principal potência marítima e econômica do mundo, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. Acontece que a Elizabeth também não consegue casar, ela tenta um que era casado, o outro que era gay, e não dá muito certo, e ela não casa. Então, ela governa sozinha, imagina uma mulher governar sozinha por 50 anos. Quando ela morre, não tendo deixado descendentes, acaba a dinastia dos Tudors e começa a dinastia dos Stuarts, porque um primo, o Jaime I, que era rei da Escócia, assume o poder. Só que vive as surras com o parlamento inglês. Acaba o seu mandato, seu filho, Carlos I, assume e também fica ali sempre tendo problemas com o parlamento. Até que o parlamento, que era composto por 2 câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Comuns, liderado por Oliver Cromwell, puritano, entra em guerra contra a Câmara dos Lordes, que defendia o rei, e ganha, e assume o trono e corta a cabeça do Carlos I. Uma cena famosa do Oliver Cromwell segurando a cabeça do Carlos I. E a Inglaterra deixa de ser uma monarquia, né? O Oliver Cromwell dirige a Inglaterra, determina os atos de navegação, ampliando ainda o poderio naval da Inglaterra. E quando ele morre, o seu filho Richard assume, mas o Richard Cromwell não tinha habilidade do pai. Um ano depois, é deposto pelo Carlos II, filho do rei decapitado lá do Carlos I. O Carlos II tem problemas com o parlamento. Detalhe, quando o Oliver Cromwell corta a cabeça do Carlos I, isso é a chamada Revolução Puritana, a guerra entre a Câmara dos Comuns com a Câmara dos Lordes. Bom, Carlos II volta, governa, depois vem o seu irmão Jaime II, que está governando. Só que nesse momento, a burguesia já estava muito forte, não aceitava mais um rei absolutista. Então dá um golpe, coloca o genro do Jaime II, que era o Guilherme de Orange, de origem holandesa, casado com a Maria, filha do Jaime II, para governar a Inglaterra. E aí então começa essa sucessão, é chamada de Revolução Gloriosa, 1689. Aí a burguesia definitivamente assume o poder na Inglaterra.
Então aí começa a monarquia parlamentar que a Inglaterra tem até os dias de hoje. Tá bom? Um abraço para vocês todos.